Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Alta Temporada da DIT e da MET. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, meu amigo Rafael Albuquerque, o Rafa. Tudo bem, Rafa? E aí, Felipe, tudo bem sim? Obrigado pelo convite. Obrigado a você que, vamos dizer assim, de longa data a gente vem conversando, vamos dizer assim, estreitando um relacionamento profissional e de amizade também. Obrigado a DIT pelo convite. Muito bom, cara. Rafa, eu queria começar, né, perguntando para você o seguinte: a gente se falava muito em 2020, naquela pandemia, né? Acho que nós temos aquele grupo nosso lá de timeshare, multipropriedade, no WhatsApp, que a gente de vez em quando se encontrava pessoalmente, muito legal. E naquela época a gente ficava naquela loucura, fecha, o que é que vai acontecer? E depois, logo que acabou a pandemia, a gente percebeu um aumento na eficiência muito grande, né? As pessoas voltaram comprando tickets altos, etc. e tal. Isso é só um exemplo que eu queria lhe perguntar o seguinte, tá? 3 anos depois da pandemia, o que é que mudou? E já voltou ao que era? E o que é que mudou na indústria, tá? Que não voltou ao que era antes? Mudou realmente em relação a 2020? Sim. Depois que passou a pandemia, né, Felipe, as pessoas voltaram assim num apetite incrível, né? A gente ficou assim, que coisa é essa? O que está acontecendo? Eu acho que esse movimento, eu acho que todo o nosso mercado sentiu, né? Todo mundo vivenciou isso, né? Você pode ver que muitos projetos que não estavam mais, que estavam em stand-by, retomaram, as coisas voltaram a acontecer, né? E a venda aconteceu. Posso dizer para você que os patamares de vendas que nós tínhamos antes da pandemia, eles só voltaram mesmo no ano passado. Então, assim, é porque a gente teve uma queda muito brusca, tivemos que fechar as operações em 2020, mas aí os patamares mesmo, assim, vamos dizer assim, de venda, como a gente tinha pré-pandemia, isso só voltou mesmo no ano passado. Então, assim, pelo menos aqui no grupo, o que a gente sentiu, o que a gente teve de resultado aqui, em relação à pandemia, 2020, ele veio se confirmar como um ano, assim, que realmente as coisas voltaram a se equilibrar. E falo isso agora em 2023, a gente escutou bastante, né, em 2020 também, que nós só voltaríamos mesmo a ter resultados pré-pandemia a partir de 2023. Posso falar para você, já de bate-pronto, assim, que os nossos números cresceram 20% em relação a 2022, que foi o ano que a gente já entendeu que a pandemia já tinha se superado, que a gente já tinha superado essa pandemia. Então, acredito que agora sim a gente está vivenciando um momento que é pré-pandemia.
Bacana, cara. E mudou algo em termos de produto que a turma quer, de tipo de apartamento, a postura da turma, ou não? Natureza humana é natureza humana e tudo continua como sempre foi. Não, mudou o hábito de consumo, sim, desse cliente. A gente teve uma boa experiência aqui dentro, porque a gente teve uma oportunidade na pandemia de revisitar o nosso modelo de negócio, de modificar a forma da gente fazer a nossa parte de comercialização num todo. Eu posso dizer que a gente mudou 180 graus. Eu escutei essa palavra, eu escutei esse termo ontem, eu achei que foi o mais interessante. A gente só muda quando a gente muda 180 graus, porque se a gente mudar 360, a gente volta para o mesmo lugar. Então, a gente teve essa mudança e essa guinada, onde a gente já queria implantar um modelo que hoje é muito utilizado nos Estados Unidos, um modelo que é muito utilizado na América Central, principalmente no México, em Cancún, em todo o Caribe, que é uma forma de fazer esse atendimento. E isso a gente conseguiu ganhar com o nosso cliente. E o que é isso, então, na verdade, né? A gente mudou o jeito de fazer com ele. A gente passou a ter uma captação bem menos, como é que fala mesmo assim, invasiva com o cliente, bem menos agressiva. Os nossos promotores de marketing... É verdade, eu nem diria assim somente agressiva, mas ativa, né? Depois você vai explicar um pouquinho melhor aí para a gente ver se essa é a melhor palavra, né? Assim, eu posso dizer que eu acho que a gente está mais ativo do que quando a gente prospectava, que a gente captava nos modelos convencionais. Porque hoje eu preciso criar um relacionamento muito forte com o cliente para eu conseguir levá-lo para assistir a minha apresentação, para ele conhecer essa experiência que a gente vai apresentar para ele. E aí a gente passou a vivenciar uma experiência com o cliente. Então, muita gente me pergunta, vários players do mercado aí, vários colegas, que são nossos colegas aqui em comum, Rafael, mas como é que é essa captação concierge que você faz, tudo mais? Não é só a captação concierge, o modelo ele foi mudado. Então, hoje, quando o cliente chega nos nossos hotéis, quando ele está fazendo o check-in ali, ele já está sendo prospectado. Então, parte do check-in ele é feito com a equipe do Exclusive Guest, que é o clube de férias aqui do Grupo Wish. Depois que isso é feito, é criado um relacionamento com esse cliente, em alguns canais que a gente estabelece com ele, até a gente convencer ele a conhecer a nossa proposta. E para ele conhecer a nossa proposta, ele vive uma experiência gastronômica com a gente. Ele não vai para a sala de vendas, bate pronto, abre a porta e está na sala de vendas. Ele vai tomar um café da manhã com um consultor de turismo, né, que alguns chamam de consultor de turismo, outros chamam de liner, ou ele vai almoçar, ou ele vai ter um brunch da tarde, ou ele vai jantar com o consultor. E esse nosso agendamento ele é feito sempre um dia após o dia de chegada dele. Depois que tudo isso é feito, a gente viveu ali esse momento com esse cliente, e aí durante essa experiência que a gente está tendo com ele em alguns dos nossos restaurantes temáticos ali, a gente faz toda a apresentação e a gente, claro, leva ele para a nossa sala de vendas, a gente tem a nossa estrutura de vendas. A sala de vendas está lá ainda, existe. A sala de vendas existe ainda para a gente finalizar esse atendimento. A gente finaliza lá com um vídeo mostrando todas as propriedades do grupo, né? O diferencial do programa de férias, do clube de férias do Grupo Wish, é um clube de férias de rede. Então, o nosso cliente ele não compra um produto para um dos nossos hotéis, ele compra um produto da rede. Então, multidestinos, então, Rafa. É um multidestino. Então, esse é o grande diferencial do nosso clube de férias. Então, o cliente compra de mim lá em Gramado hoje, ele utiliza da mesma forma em Natal. Ele utiliza a mesma forma lá em Porto de Galinhas. Ele utiliza a mesma tá forma funcionando isso bem, cara? Porque isso aí eu me lembro, eu falava muito com o Neto isso há sei lá, 10 anos, sei lá, 8 anos, sei lá. E ele sempre pensou nisso, de fazer um multidestino, né? Como é que é? Na prática, funciona e ajuda a vender? Na verdade, eu tive muita aula com o Neto sobre isso. Isso realmente funciona na prática. Se a gente for trazer isso para dentro de casa, a parte econômica do negócio, na parte fiscal, na parte contábil, na parte onde tange tudo isso, o que a gente fez aqui dentro foi separar as coisas. A gente vende o produto para o cliente, ele paga isso da forma que a gente negocia, mas toda vez que ele vai utilizar uma das nossas unidades, ele paga aquele valor que a gente chama aqui dentro do nosso negócio de manutenção. Essa manutenção ela vai direto para cada hotel que ele optou por ir. Certo? É uma taxa de manutenção ou é uma verba de repasse?
É uma taxa de manutenção. Então, essa taxa de manutenção, hoje, ela não passa para a conta do Exclusive Guest para depois eu repassar para a conta do hotel. Ela já vai direto para o hotel. Mas como que isso foi possível? A gente separou os inventários. Então, dentro de todos os hotéis da rede aqui hoje, nós temos o nosso allotment, nós temos o nosso inventário próprio. Então, isso me possibilita eu distribuir os clientes do Exclusive Guest dentro de todas as nossas unidades. Acabou a briga, então, né, Rafa? Não existe briga. Na verdade, existe um complemento hoje. A briga foi para definir o tamanho do allotment, mas a partir de agora não tem mais briga. Né? E aí, isso está muito ligado hoje à estratégia do grupo, né? Quantos por cento o grupo quer ocupar hoje de suas unidades com clientes do clube de férias? Então, a estratégia do grupo para os próximos anos é a gente chegar a 20%, 25% do total das unidades, isso sendo preenchido pelo clube de férias. Ponto, parou aí. Os outros 80% ou 75%, isso vai ficar para a RM distribuir Rafa, os canais dele. Mas, assim, o 20% ou 25%, na verdade, é no ano, né? Mas você sabe que tem uns momentos de sazonalidade dentro da semana, né? Meio de semana, e na altíssima temporada que o comercial do hotel vai querer matar o cara se ele vendeu... Como é que ficou isso? Você é 20% flat o ano todo ou não? Você tem um ajuste? Não. Eu tenho um ajuste. Por exemplo, esse número pode chegar a 35%, talvez até 40% na média temporada, e esse número cai para 10%, para 12% na alta temporada. Né? Então, o que a gente fez? A gente separou aqui os produtos aqui, nós temos 3 famílias de produtos, onde eu tenho um produto que ele pode tudo, mas isso representa 6% da minha base só. Eu tenho um produto que pode quase tudo, isso representa em torno de 30% da minha base, e eu tenho um produto onde ele usa só média e baixa temporada. Aí ele complementa esses 54%, vamos assim, 64% aí do negócio aqui. Rafa, no negócio do timeshare, que é o que você está, né? E eu estive por muito tempo, o problema da disponibilidade, né, é muito grande. O cara querer usar e ter, né? Lá no Rio Quente mesmo foi construído o Cristal para isso. Eu tinha até 6 meses atrás um clube de férias em Recife e eu tinha vários hotéis cadastrados. Eu não era dono de nenhum apartamento, mas eu tinha hotéis em todo lugar. Então era um multidestino, a pessoa queria ir para Porto de Galinha, para Noronha, para Maragogi, para João Pessoa, ela tinha disponibilidade. Né? E com isso, né, as pessoas ficavam muito satisfeitas, porque toda vez que entrava em contato com a gente, além de poder escolher entre várias opções, sempre havia disponibilidade, desde que o hotel tivesse, né? Porque uma das coisas que é muito complicado para o cliente timeshare é quando ele liga para lá, o timeshare, o central de Poisena diz que não tem vaga, ele liga no hotel e tem. Né? Para explicar isso é complicado. Né? Fala para a gente aí sobre como é que você tem resolvido isso. Já desde daquele momento inicial da venda ali, a gente já começa com um processo de educação com esse nosso cliente. Depois, contratualmente também, a gente estabeleceu algumas regras para ele. Na média temporada, na baixa e na média temporada, ele sim pode repetir o destino dele, ele pode vir, claro, respeitando as regras de marcação de reserva que nós temos no nosso contrato hoje. Mas se tratando de alta temporada, super alta temporada, ele não pode repetir o destino. Eu tenho alguns contratos que o cliente pode utilizar uma vez a cada 2 anos super alta, e tem contratos que podem ser utilizados todo ano. Meu principal cliente aqui hoje. Mas não pode repetir o destino. Não repetindo o destino, isso me dá uma possibilidade de conseguir movimentar os meus clientes dentro dos hotéis que a gente tem aqui dentro do grupo. Então, isso me dá uma flexibilização. Além disso, nós temos a parceria com a RCI, né, que acredito que a maioria das pessoas que vão nos assistir ou estão nos assistindo nesse momento, como é que fala mesmo, já conhece. E aí a gente tem essa boa parceria com a RCI, onde a gente consegue atender o nosso cliente. Então, hoje, se a gente analisar os canais onde os clientes fazem as solicitações, ou onde eles fazem as reivindicações, eles estão conseguindo fazer essa utilização. Por quê, Felipe? Porque o inventário ele é próprio. Ele está separado da hotelaria. Eu não preciso pedir para o time de RM hoje mais um apartamento para embarcar mais um cliente. Ele já é meu. Então, eu já vou fazendo isso. Né? E a gente trabalha aqui muito em sinergia. Né? Então, tanto a BIU do Clube de Férias quanto a BIU de RM, a gente trabalha o tempo inteiro aqui em sinergia. Quando eles têm mais disponibilidade, eles vão me liberando, eu vou embarcando mais clientes. Quando tem algum evento, por exemplo, um dos nossos hotéis que promove eventos,
A gente, isso já, que com antecedência a gente consegue já bloquear os nossos apartamentos, CDPRM também, eu direciono os nossos clientes para outros hotéis, a gente faz algumas promoções internas aqui, onde o cliente passa a ter mais benefício se ele optar por determinada data em algum dos nossos hotéis. Então, até este momento, a gente está conseguindo trabalhar bem com isso. Tá show. Cara, a gente está falando, para quem não entendeu até agora o que a gente está falando, a gente está falando sobre time sharing, que é o carro-chefe de vocês, não é sobre multipropriedade. Tá? Sim. E a minha pergunta para você é o seguinte, time sharing ficou órfão, porque quando a gente começou na DIT, lá no Rio Quente, Beach Park, há 10 anos atrás, só se falava de time sharing, né? Depois nasceu a multipropriedade e tomou conta, né? Então, hoje é um filhinho enjeitado ali, né? Pouca gente fala sobre isso, mas é uma baita de uma indústria, né? Como é que você está vendo na indústria e no mercado, cara? Tem novos projetos chegando ou não? Então, é um negócio que paralisou e todo mundo só quer saber de multa agora. Eu acredito que, por um tempo, realmente, o timeshare ficou mais ou menos em stand-by. Quem já comercializava, os grandes do mercado que já comercializava timeshare, a Viva, Beach Park, outras empresas, nós aqui também, que o clube nasceu em 2015, vamos dizer assim, continuou tocando seu negócio, continuou tocando a Viva, e a bola da vez foi a multipropriedade. Acredito que a multipropriedade deu um boom, ela aconteceu, ela promoveu o mercado, ela fez com que o negócio se espalhasse e ganhasse força, mas agora, a cada dia que passa, a cada momento, a cada ano que vem passando, desde a pandemia, vamos dizer assim, a gente entende que a grande solução para o negócio da hotelaria, do business em si, é o timeshare. Ele vai ser o complemento de toda essa indústria que foi formada e está sendo formada, né? Acho que a multipropriedade foi importantíssima, foi importantíssima para conseguir fazer com que a indústria se fortalecesse, que ela crescesse, que ela conseguisse romper barreiras, chegasse a lugares onde não era possível, porque são empreendimentos greenfield, onde esse negócio está acontecendo agora, né? Mas agora, qual é a solução da multipropriedade? Porque nós sabemos também que nenhum empreendimento de multipropriedade consegue ser comercializado na sua totalidade. Então, uma parte disso vai ter que ser distribuído dentro de pool de locação, isso num formato hoteleiro, e essa ociosidade que ainda vê vai ter que ser preenchida de alguma forma por timeshare. Elabora isso aí, esse ponto. Tá? Por que é que a multipropriedade não é vendida 100% e onde é que o timeshare se encaixa nessa história? De conhecimento assim, que nós temos de mercado, né, Felipe? Nós sabemos que não teve nenhum empreendimento de multipropriedade que foi comercializado em sua totalidade. Parte desse inventário, parte dessas cotas, podemos falar dessa maneira, parte desses apartamentos ficaram ali com a incorporadora, com aquela empresa que decidiu fazer aquele empreendimento. Qual é a solução que essa incorporadora ela está tendo hoje? Qual é a solução que está sendo executada neste momento nos mais diversos players espalhados pelo Brasil? Hotelaria. Então, isso está sendo distribuído pelos canais de distribuição de cada um desses empreendimentos. Paralelo a isso, tem aquele cara que adquiriu a cota, ele é o proprietário. Paralelo a isso, tem um cara do pool de locação que está sendo vendido pela hotelaria. Não tem como ter um empreendimento hoje de multipropriedade, que é voltado para o lazer, se não tiver hotelaria, se não tiver serviço plugado nele. O propósito acaba. Ele volta a ser um condomínio comum, como outros condomínios que existem já no Brasil desde, vamos dizer assim, há muito tempo aí, como segunda residência. Essa não é a proposta da multipropriedade. A proposta da multipropriedade é o cara ter um empreendimento que é dele, de lazer, plugado com serviço hoteleiro. Se é plugado com serviço hoteleiro, se não foi vendido todas as cotas, um incorporador fica com uma parte dessas cotas para ele, quem vai vender isso? Hotelaria. Qual é a solução para preencher o gap dessa hotelaria? Timeshare. Então, o negócio hoje ele vai ser um mix desses três em um, né? Onde a multipropriedade vai desenvolver, vai criar, vai trazer esse empreendimento para aquela localidade, onde a hotelaria vai distribuir essa parte ociosa que fica ali da multipropriedade, onde o incorporador fica com essa parte dele, vai atender o cotista e aonde vai suprir essa necessidade de gap ali de ocupação hoteleira? O timeshare. Então, eu acredito nisso.
Então, acredito que em 2023, 2024 e principalmente 2025, o timeshare vai ser a grande solução para as empresas de multipropriedade que estão hoje disparadas no Brasil. Muito bem, falou bonito. Você está candidato a alguma coisa, cara? Ô, irmão, Candidato a nada. Estou aprendendo um monte de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, e voltando um pouco para a Mutri, você falou que não vende 100%, né? Tem muita gente que está escutando esse podcast que não entende de multipropriedade, não entende de timeshare, ou está entrando, ou ainda está vendendo nos seus estágios iniciais, sempre muito cheio de esperança, né? Assim, vai ser bacana, os números são bonitos, etc. e tal. Se você ganhasse uma grana muito legal, todo o dinheiro seu, tá? Todo o seu dinheiro que você tem. Se isso aí não der certo, fudeu. E esse dinheiro obrigatoriamente tem que ser num projeto de multipropriedade, você tem que investir, tá? Qual é o percentual de extrato que você colocaria numa gestão muito boa, deu tudo certo, bacana, e uma situação de mercado assim que a maioria da turma faz assim, quantas vezes venderia esse projeto? Acredito que o projeto, quando ele for executado e for bem feito, acredito que nessa viabilidade financeira, para ver se esse empreendimento realmente para de pé ou não, você já tem que estar preparado que 20% vai ficar com você. Então, eu sou investidor, já tenho que saber que 20% de tudo que eu construir ali vai ficar aqui. E aí eu vou ter outro cenário. Esse é o cenário otimista. Esse é o cenário otimista, esse é o cenário vamos dizer assim, do negócio feito da melhor maneira possível. E aí tem várias variáveis aqui, aonde você, vamos dizer assim, decidiu colocar o seu negócio, aonde você canalizou suas forças, enfim, como é que é a região, se ela está desenvolvida ou não. Verdade, então, tem uma série de variáveis. São centenas de variáveis, é o gerenciamento do dia a dia, né? Mas, assim, isso está muito... Como é que eu posso dizer assim? Isso está muito ligado, Felipe, à escolha do destino e de como esse destino está estruturado para receber o empreendimento dele. Muita gente hoje quer comercializar multipropriedade, quer colocar em destino que talvez ainda precisa de uma infraestrutura diferente, de mais apoio, de mais, vamos dizer assim, estrutura mesmo do destino em si. Se a gente analisar um pouco o mercado, a gente estuda bastante o mercado, ainda mais aqui no grupo aqui, a gente entende que tem muitos empreendimentos hoje que 40% ainda não foram comercializados. Projetos que já rodaram... Eu conheço projetos que têm 50% disponível e já foi vendido 2 vezes. Isso... Eu estou falando para você assim que são projetos que já rodaram às vezes 3 vezes. Então, se ele já rodou 3 vezes, já tentou fazer 3 tentativas de vendas dessas cotas e ainda tem 40%, olha o custo comercial disso, olha o custo de marketing disso, olha o custo operacional desse negócio. Então, para quem está nos assistindo aqui hoje, precisa analisar essas variáveis antes de canalizar todo esse esforço. Né? Se ele for dar all-in, vamos dizer assim, nesse negócio, né? Se for um jogo mesmo assim para ele fazer, analisa bastante todas essas variáveis e também peguem boas assessorias para que o negócio aconteça da melhor maneira possível. Cara, eu queria pegar essa deixa aí para fazer a seguinte pergunta. A gente teve uma série de empresas que foram as pioneiras na multipropriedade, né? Empresas que cresceram, ficaram grandes, né? A maioria de amigos nossos. E, obviamente, como todo bom boi de piranha, né? Elas pagaram um preço por isso, o custo de aprendizagem, e também tiraram proveito de vários benefícios de terem sido os pioneiros. São empresas hoje muito grandes, né? Muito conhecidas. Vamos focar um pouco aqui no custo de aprendizagem, né? O que é que esse primeiro ciclo dos últimos 10 anos mostrou que funciona e que não funciona? Quando os empreendimentos deram errado, sofreram mais, né? Porque deram errado mesmo, não teve nenhum. Mas quando eles sofreram mais, foi devido ao quê? Eu acredito que foi devido às suas tomadas de decisões iniciais, às estratégias, né? Muitos projetos iniciaram com um olhar muito fixo para o VGV que isso iria dar. E com as análises e as viabilidades iniciais, entenderam que esse recurso financeiro chegaria ao decorrer das vendas. Só que, com o passar do tempo,
esses empreendimentos entenderam que esse volume financeiro não entrava na mesma totalidade que a viabilidade mostrava. Aí foi o grande aprendizado acho que da indústria foi esse, né? Então, assim, acredito que essa tomada de decisão inicial lá atrás, esse primeiro ciclo de 10 anos aí da multipropriedade, eles olharam muito mais no VGV do negócio, enquanto isso poderia gerar ali de receita, caixa, claro, depois de margem que teriam de retorno, do que propriamente dito, assim, essa parte inicial do projeto. Muitos empresários começaram assim, vamos dizer assim, com uma força de vontade muito grande, mas não preparados na sua totalidade para fazer esse negócio rampar, esse negócio acontecer nesse início. A gente sabe que a multipropriedade, quando tem essa fase inicial, dá uma barriga bem grande assim para baixo, dessa curva aqui, para ele começar a subir, e muitos empreendimentos não estavam preparados para isso. E aí tiveram que ir para o mercado para conseguir, vamos dizer assim, segurar as pontas da parte econômica para depois fazer esse negócio funcionar. Pegaram empréstimos para finalizar as obras, porque foi fantástico, as obras terminaram, mas a custos altíssimos, né? E também custo de obra estourando, né? Mas Rafa, eu sou advisor de projetos de multipropriedade da Michel. E toda vez que eu converso com algum cliente novo, é geralmente um incorporador, que já tem tradição em incorporação e loteamento, mas não entende nada do business. E geralmente, toda a conversa, toda a preocupação de todos eles, ou não, quando não são clientes, são amigos, né, conhecidos, é o seguinte: será que vai vender? Será que vai vender? Eu vou aqui testar, né, não é ao vivo, mas em público, se eu estou certo ou errado com você. Tá? O que eu digo para eles é o seguinte: cara, não é essa a pergunta. Vender vai vender. A técnica é muito boa. A pergunta é a seguinte: vai receber? Tá? Porque, veja o meu caso, quando eu comecei em 2004 com timeshare, eu vendi pra cacete, velho, vendi, aí você vende mais, menos, mas eu não recebi, tive 80% de extrato, de inadimplência, porque todo o foco era em vendas, uma equipe que queria só fazer comissão e partir para o próximo projeto, eu inexperiente. Dito isso, Rafa, o quanto eu estou certo ou errado? Porque, só para completar, por que eu digo isso? Você conhece a favela dos nordestinos, não conhece? Não conhece? Eu não vou dizer onde é, para quem não conhece, mas tem um projeto ali próximo. E quando um amigo meu comercializador levou lá, a obra estava parada há anos, com musgo, e estava vendendo, e vendeu, né? Eu falei, poxa, se esse aqui está vendendo, o meu resort, que era lindo, né? Maravilhoso, vai vender também. Né? Então, assim, eu sempre me impressionei com a técnica de vendas do timeshare que a multipropriedade levou para ele. Fala para mim o quanto eu estou certo ou errado nisso e fique muito à vontade. Não, você está totalmente correto, né, Felipe? Que nessa parte inicial todo mundo só pensa que vamos fazer a venda tem que acontecer, ela tem que ir a todo custo, o time é assim, o valor de comissionamento do time é esse, tem que pagar o time dessa forma. E aí outras variáveis, que é a sustentabilidade do negócio, não foi calculado lá atrás. Eu tenho quase certeza disso, que isso aconteceu com você. Só que todos os projetos que eu participei até hoje, trabalhei num grupo de 17 anos, participei de várias consultorias de mercado para aquele grupo naquele momento, trabalhei no Grupo Aviva 17 anos, e agora estou aqui no Grupo Ixo já há 4. Posso dizer para você que, assim, que mais aprendi ao longo desse meu tempo, dessa minha carreira, é que a partir do momento que nasce a venda, tem que nascer o pós-vendas super eficiente. Aonde... Essa é a minha maior lição. Maior lição de todos. Pós-venda. Desde o início, desde antes do início. Desde antes do início. Então, a partir do momento que você está ali formando aquela equipe de vendas, você está treinando o time de vendas para iniciar um projeto com toda essa expectativa da viabilidade, do VGV e tudo mais, você tem que estar formando um time tão bom ou maior do que o time de vendas, o time de pós-vendas, o time de operação desse negócio, é o time que vai segurar o seu cliente, é o time que vai manter na base, é o time que vai cuidar do seu cliente, é o time que vai receber do seu cliente. Eu vejo vários projetos hoje de multipropriedade, falando de multipropriedade, né, que ele estrutura um time de pós-vendas financeiro, para cobrar do cliente. Cobrança. E não é isso. Tem
A cobrança é um braço dentro do pós-vendas, é um braço. Tem vários outros braços. Explica para a turma quais são os principais. O que é um setor de pós-venda? Hoje, uma área de pós-vendas, que é toda essa parte onde recebe todo esse cliente, ele precisa ter uma central de relacionamento. E nessa central de relacionamento, que é o pós-vendas, todo mundo chama central de relacionamento. Todo mundo chama pós-vendas, né? De central de relacionamento, CRC, né? Central de relacionamento é quem faz o primeiro contato com o cliente. Depois disso, a gente tem que ter um time de outbound, que é o time que faz ativo com esse cliente. É o time que liga, é o time que incentiva, é o time que quer estar com esse cliente ali o tempo inteiro. Depois disso, eu tenho que ter um time de quê? De negociação. É aquele cliente que não ficou tão esclarecido, é o cliente que talvez aconteceu algum problema e ele quer cancelar. Eu tenho que ter um time para conter esse cliente. Depois, claro, eu tenho que ter um time de cobrança também, porque existe a inadimplência, isso já está dentro da viabilidade, ok, faz parte do negócio. Então, eu não posso ter apenas um time, de cobrança. Além disso, eu tenho que ter todo um time administrativo e tem que ter um time de qualidade. E esse time administrativo que pega todas essas demandas e distribui por essas 4 frentes, ia ter um time de qualidade também. Esse time de qualidade é quem? É o time que analisa os meus KPIs. Quais são os meus KPIs da central de relacionamento, que atende o cliente? Quais são os meus KPIs do time de outbound, que faz o ativo com o meu cliente? Quais são os meus KPIs do time de negociação, que está tentando manter esse cliente, ou está fazendo upgrade, ou fazendo downgrade para esse meu cliente? Quais são os KPIs do meu time de cobrança? Como está sendo essa minha cobrança? Outra coisa, cobrança para essa nossa indústria não é uma cobrança fria, como às vezes uma empresa faz, porque às vezes eu comprei um equipamento lá da empresa, o cara liga me cobrando. É um relacionamento. Eu tenho que permanecer, eu tenho que estabelecer relacionamento para eu conseguir receber dele. Então, meu time hoje aqui, para ele cobrar de um cliente nosso, por exemplo, ele liga para o cliente para marcar a próxima viagem dele. E para ele fazer essa próxima viagem, ele precisa regularizar algumas pendências que a gente tem aqui dentro. Então, esse é o formato, né? É um formato de relacionamento. E se eu não cuidar desse cliente dessa forma, com certeza, ele corta isso na vida dele. Dentro disso, você terceirizaria seu setor de pós-venda? Não. De maneira alguma. O setor de pós-vendas, ele é o principal setor do negócio. Talvez até uma parte comercial poderia ser terceirizada, a gente pode às vezes até analisar, mas isso tem conflito também. Quando você não tem gestão de vendas e pós-vendas na mesma gestão, isso dá um conflito o tempo inteiro. Alguém sempre vai estar levando a culpa, entre outros. Sabe o que eu acabei de anotar aqui? Relacionamento entre vendas e pós-venda. Essa é a minha próxima pergunta para você. Cara, eu já teve briga física lá na minha empresa. Briga física. Meu Deus. Rafa, agora, por falar nisso, assim, como é que eu resolvi isso? Eu resolvi isso com um verificador, né? Para quem não sabe, verificador é o TVO, né? A pessoa que, após a venda ser feita, tá? Eu contratei advogadas e elas ficavam na sala de vendas, subordinadas diretamente a mim, e ela repassava os principais pontos do contrato, e o objetivo dela era pegar as feridas, os pontos que realmente... Isso foi um santo remédio, Rafa, porque, de um lado, o cliente ligava e dizia, o vendedor me disse isso, isso e isso. Como ela tinha participado, ela muitas vezes dizia, não é verdade, eu estava lá e sei que não é. Né? E também o oposto, né? Quando a sala de vendas começava a reclamar que o pós-venda não estava segurando os clientes, ela também intervia. Então, assim, fala para a gente então, sobre isso, sobre o relacionamento vendas pós-vendas, quais são os pontos de atrito, o que é que um reclama do outro e por que é importante estar os dois sob o mesmo chapéu. Eu não vivencio isso daqui hoje nesse formato, Felipe, porque quando a gente veio implantar o clube de férias aqui do Grupo Wish, que é o Exclusive Guest, a gente já nasceu sob a mesma gestão, né? E aí eu já trouxe algumas, vamos dizer assim, algumas experiências que eu já tinha vivido já para dentro da minha operação. Então, a minha sala de vendas hoje, quem são os meus verificadores de contrato? São os próprios vendedores que fazem essa venda hoje. Rafael, mas você tem segurança para fazer isso? Tenho, porque, claro, eu tenho um checklist das principais cláusulas do contrato. O cliente, a gente exige que ele lê esse checklist quando ele não quer ler o contrato, porque muitas das vezes não acontece do cliente ler o contrato inteiro. E todas as vendas, obrigatoriamente, feita uma gravação dessas principais cláusulas.
A partir do momento que fez essa gravação ela é colocada dentro do sistema, do meu sistema de gestão aqui hoje. Então, o cliente ele tem a ciência que ele está sendo gravado e que ele está de acordo com tudo isso daqui. Então, a partir do momento, a hora que esse cliente chega aqui para o meu time de outbound, que eu vou fazer boas-vindas para o cliente, o meu time de outbound aqui da central já escutou a gravação daquele cliente, porque isso já está colocado dentro do sistema. Então, já sabe quais foram as dúvidas que o cliente teve naquele momento, daquela leitura que ele fez das principais cláusulas, e isso foi mitigado dentro do meu negócio. Então, hoje, eu não vivo esse conflito aqui, mas sei que existe, já vivenciei também esse conflito entre pós-vendas e vendas, e com a experiência de ter vivenciado isso também, eu já não deixei que isso acontecesse. Então, hoje eu entendo assim, qualquer operação que chega para a gente aqui hoje, a gente vai assumir o pós-vendas, por exemplo, e a gente não tem vendas, a gente não assume. A gente assume o 360, né? O total disso, né? Vamos dizer assim, todo o negócio, para que, vamos dizer assim, a gente consiga ter o mesmo olhar e a mesma diretriz. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Rafa, voltando aqui para o início do processo, né, cara? A gente sempre tem conversado sobre o seu processo de captação de concierge. Você mencionou muito rápido ali que agora é diferente, citou que as pessoas perguntam curiosas, como é esse processo concierge? Eu queria duas coisas, que você explicasse como é que está funcionando aí e de onde é que você tirou essa inspiração, como funciona México e Estados Unidos. Assim... Desculpe, eu vou fazer a terceira pergunta. Inspiração é o de menos. De onde é que você tirou a coragem? Porque todo mundo assim, que já foi lá para fora sabe que é assim, mas para quebrar realmente o modus operandi que tem sido feito há 20 anos no Brasil, né, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso mesmo, né? Quando eu fui convidado para vir para cá, eu já vim convidado com essa missão, que eu tinha que virar o clube de férias em relação ao que o grupo tinha aqui de expectativa. E a expectativa eram essas inspirações que a gente tem aí de fora do país. Então, assim, tem grandes clubes hoje que só trabalham nesse formato, né? Na verdade, os maiores clubes hoje que tem no mundo, Marriott, Vidanta, Hilton Grand Vacation, Disney Vacation Club, eles trabalham com essa modalidade. Então, quando a gente veio para cá, a gente veio com a missão de mudar o formato comercial, mudar produto e depois implantar esse negócio. Isso a gente já estava preparado para fazer. E quando a gente fez essa primeira virada em 2019, que a gente foi implantar o negócio, veio a pandemia. Na pandemia, ela foi péssima para tudo, foi terrível, porque a gente teve que dar esse bloco total em tudo, mas aí foi a grande oportunidade da gente preparar todo o time que a gente manteve, porque infelizmente a gente não teve como manter todo mundo, a gente teve como preparar toda a operação hoteleira, a parte de recepção, a parte de governança, a parte de A&B, para receber esse cliente nesse formato, porque hoje eu não trabalho sozinho dentro das minhas operações, eu trabalho em sinergia total com a operação hoteleira. Então, a operação hoteleira, hoje, ela me atende o tempo inteiro dentro das minhas demandas. E isso não foi fácil. Fazer com que o time de operação dos hotéis, time de recepção, time de governança, gerentes gerais dos nossos hotéis, time de liderança dos hotéis, o time de A&B, entendesse todo esse processo. Então, quando a gente fez esse break aí, mais ou menos de 4 meses lá em 2020, a gente implantou de vez o negócio, que a gente já estava vindo já meio que embrionário, e aí a gente virou 360 essa operação, 360 não, vou falar 180 essa operação, com outro formato, e aí a gente seguiu nesse formato que hoje é muito especulado no mercado, né? Como que isso funciona? O cliente chega na recepção, ao invés de ter alguém abordando esse cliente ali na porta do restaurante, ou nas áreas comuns, ou no estacionamento, ou em volta da piscina do hotel,
ele está dentro da recepção, o meu promotor de marketing. Parte desse check-in ele é feito com o recepcionista do hotel, e a segunda parte do check-in, que é a entrega de chave, que é o cliente conhecer um pouco mais da propriedade e principalmente do destino, é feito com a minha equipe. A partir desse momento é estabelecido um canal ali, via um canal que o cliente escolhe, que é o WhatsApp, tudo isso com confirmação do cliente. A gente respeita muito aqui a LGPD, porque eu não posso ser invasivo também a esse ponto com o cliente. Depois que ele dá esse aceite, aí eu estabeleço o contato com ele e eu começo a ter esse relacionamento. Só que antes disso tudo, os meus promotores de marketing hoje têm acesso a todo o sistema de back da hotelaria. Então, hoje a gente trabalha com a TOTS aqui, com o CM. O meu promotor de marketing, ele entra no CM e vê quem está chegando. E eu já plugo esse cliente tanto no CM quanto dentro do meu sistema, que é o Timeshare Explorer. E aí eu começo já a fazer esse atendimento antes do cliente chegar. Alguns clientes a gente já manda já até algumas boas-vindas para ele antes da chegada dele. Alguns clientes que a gente já tem toda essa informação antecipada. Depois disso que eu estabeleci isso com esse cliente, aí eu vou viver uma experiência com ele dentro dos nossos restaurantes. Que aí sim eu começo a criar relacionamento com esse cliente. Isso fez com meus KPIs de sala de vendas aumentar. Eficiência, ticket médio, VPG, que abaixasse meu cancelamento, que abaixasse a minha inadimplência. Depois de 3 anos fazendo isso, neste formato, os nossos números são outros muito diferentes do que eu peguei no início de 2019. Bacana. Cara, você vê algum reflexo no cancelamento ou só nas vendas? E deixa eu reforçar a pergunta. Eu falei sobre, muitas vezes, o importante não é vender, é receber. Tá? Sim. Você fez essa questão do concierge, primeiro porque é uma marca hoteleira que deve ter se incomodado com a forma de abordagem dos clientes, etc. Uhum. Né? E aí, fora que realmente tem algumas, assim, o mercado evoluiu e isso lá fora é assim que se faz mais. Mas como é que faz, cara, para ter menos pressão na hora da captação e das vendas? Porque o que eu tenho dito para os meus clientes é o seguinte: olha, você tem você pode vender 100 cotas, 100 multis, 100 timeshare e receber 50. Ou você pode vender 75 e receber 50. Tá? Ou seja, é uma quebra de paradigma, né? Vender menos, porque o que acontece? Mas o custo, como você falou aí, né, do custo comercial de você vender tantas cotas é enorme. Então, assim, eu queria saber o que você acha disso, né? Porque se realmente o produto é bom, por que é que precisa ter tanta pressão? E aí eu já respondo um pouco dizendo o seguinte: eu vejo hoje, Rafa, uma relação muito forte entre a quantidade de unidades e a quantidade de pressão que é colocada. Né? Porque se tem 500 apartamentos para vender, 1.000, cara, você fica louco, é uma responsabilidade muito grande, você tem que vender muito. Então, quanto menor a quantidade de apartamentos no produto, mais soft você pode ser e ter um processo mais lento, mais qualificado de vendas. Comenta aí para mim, por favor. É isso mesmo, Felipe. Como é que eu posso dizer para você assim? Toda essa questão desse processo de ter que, vamos dizer assim, de vender demais, de fazer com que a coisa acontece, às vezes ele faz você ficar nessa loucura mesmo e querer avançar vamos dizer assim, um ponto, né? Então, por que fazer 100 vendas ou às vezes fazer 75 vendas, sendo que só 50 vão permanecer? A nossa opção aqui dentro do Grupo Wish foi fazer 75. Vamos dizer assim. Então, quer dizer, o meu volume de vendas, de contratos vendidos de 2019 para cá, ele caiu, o meu volume de vendas. Hoje eu vendo menos contratos que eu vendia antes por mês. Perfeito. Só que a quantidade de contratos que permanece na minha base, a minha eficiência, o meu ticket médio, eles aumentaram. Aqui eu equilibrei, porque o custo, ele permaneceu mesmo. E outra coisa, eu diminuí headcount. Se eu diminuir pessoas trabalhando comigo ao longo desse tempo, o que acontece? Eu estou tendo o mesmo número de vendas com maiores indicadores, maior ticket médio, maior VPG, maior eficiência. Quer dizer, a minha parcela que eu recebo por mês do cliente, ela é maior do que eu recebia anteriormente. Mas eu já tenho um custo comercial. Só que antes eu tinha um custo comercial de 100, que agora eu tenho um custo comercial de 75.
Então, aqui a gente economizou o negócio financeiramente falando, né? Então, se eu for talvez poder falar alguma coisa aqui sobre dica ou alguma estratégia para o negócio, crie fases do seu negócio. Tudo bem, você pode às vezes querer ter um empreendimento de 1.000 unidades, mas talvez é melhor você fazer 100 bem feitas, da melhor maneira possível, para depois você vir avançando. Eu tenho um amigo, né? Se ele estiver ouvindo aqui nosso podcast, ele vai saber que é ele, que é um baita de um projeto. Um negócio consistente, com pessoas assim, de primeira linha, sócios, etc., mas queria fazer 2.500 apartamentos. Meu conselho para ele foi o seguinte, e foi engraçado, sabe, Rafa, que ele dizia, eu fiz 2.500 porque meu destino é mais forte do que a Olímpia, e a Olímpia vendeu 1.000. Eu falei, meu amigo, vocês têm noção de quantas vezes os caras que fizeram 1.000 lá já se arrependeram de ter feito 1.000, né? Eu sei até o remédio que eles tomam para dormir, tá entendendo? E aí eu pergunto se eles fariam de novo, e aí o que acontece? Qual é o meu argumento, Rafa? Olha, isso é fumaça, isso não existe. Você nunca vai chegar nos 2.500 apartamentos. Não existe. Você vai estar sempre vendendo. Então, é melhor você ter uma coisa menor, tá? Com início, meio e fim, do que essa ilusão, botar na planilha de Excel que você vai vender 2.500 apartamentos, nunca vai existir isso. Né? É isso. Até agora você não discordou de mim, né? Acho que a gente pensa muito parecido, né? A gente já trocou muita ideia, a gente já conversou ao longo desse tempo todo aí que a gente já se conhece. A gente pensa muito parecido mesmo. Eu acho que é inviável um projeto de 2.500 unidades. Primeiro, porque você precisa ter matéria-prima para fazer isso acontecer. E a matéria-prima que a gente precisa são pessoas. Nos principais destinos hoje no país, onde tem esse volume muito grande de pessoas, tem grandes projetos acontecendo. Então, a concorrência é gigante. Você vai fazer um empreendimento para 2.500 pessoas, imagina quantos sócios você vai ter, como é que essa operação vai ter que funcionar. É um super negócio, né? Mas ele até hoje não tem, vamos dizer assim, funcionado na sua totalidade. Então, volto a dizer aqui, quem que é o público que você quer comercializar? O público que você quer comercializar é o público que vai comprar, é o público que quer estar nesses 2.500 apartamentos ao mesmo tempo? Por exemplo, eu vejo outros empreendimentos que querem fazer produtos de alto padrão. Como é que você vai fazer produtos de alto padrão e vai colocar 300, 600, 1.000 apartamentos para alto padrão? O público de alto padrão, ele pensa de forma diferente, ele é um público mais seleto, ele quer mais exclusividade. Então, pensa bastante se você que está aí querendo fazer esse empreendimento, se você gostaria de estar num empreendimento de alto padrão, mas com 300 famílias ao mesmo tempo. Como é que vai ser isso lá dentro? A parte de atendimento para tudo isso, essa operação funcionando para essa família que exige mais. Então, é um negócio menor, entendeu? Poucas pessoas no Brasil têm mais autoridade para falar disso do que você, né? O Rafa ficou à frente do Em Casa, né, que é um projeto de alto padrão, de casas de alto padrão do Rio Quente. Então, ele viu na prática mesmo isso acontecer. E ultimamente, a gente tem visto empresários muito qualificados, né, investindo em multipropriedade de alto padrão ou variáveis, né? É um formato jurídico diferente, mas no final é isso, ou casas ou empreendimentos para vários proprietários. Qual é a sua opinião sobre isso? Até agora não foi provado, né? Assim, não é uma coisa que rodou em escala no Brasil. Não rodou em escala, então tem vamos dizer assim, tem poucas referências, né? O que eu posso dizer que do Em Casa, por exemplo, é um projeto que ele foi muito pensado para a base de clientes da própria Viva. Então, foi pensado para atender uma demanda que já existia lá dentro. Depois disso, essa venda para esse primeiro sócio que, às vezes, desejava adquirir essa casa, ela não foi nesse mesmo volume, né? Por isso, o projeto, depois, ele tracionou, ele se reformulou e ganhou força. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Quando foi criado, quando foi pensado Em Casa, ele foi pensado para clientes que já eram da base, que já viviam a experiência do timeshare do Grupo Aviva, onde esse cliente já tinha essa experiência e já era um cliente recorrente lá dentro. Então, vamos dizer assim, o produto foi muito bem pensado para isso. Aí, às vezes, eu estou no mercado, estou visitando alguns players aqui, ou às vezes acabo recebendo algum retorno de alguém assim, o que você acha desse projeto, dessa forma? Isso tem chegado muito aqui no grupo para a gente analisar. Eu falo, cara, o projeto desse tamanho, assim, dessa magnitude, com essa qualidade que você deseja entregar para esse tipo de cliente que você quer,
eu acredito que ele vai funcionar muito bem, mas com um público muito selecionado. O Em Casa, por exemplo, é um projeto, como você já falou, que é de 40 casas, de alto padrão. Não é um projeto Vendeu de quantos até 200. agora? Sim, eu não tenho essa informação aqui precisa, né? Mas acredito já que já devam ter chegado aí uns seus 70%, 80% já comercializados ali. Né? Não tenho isso porque é um projeto que iniciou-se em 2016, né? E você já saiu de lá há algum tempo também, né? Já tem 4 anos que eu não estou lá, então assim, eu não tenho essa informação aqui para a gente estar passando, né? Mas enfim, acredito eu que as pessoas que hoje querem investir e querem, vamos dizer assim, incorporar o empreendimento de alto padrão, pensa bastante na quantidade que você vai colocar ali à disposição da parte comercial. O VGV encanta, os números são brilhantes, mas você pegar ele na mão é outro jogo, é outro negócio. Para bom entendedor, recado está dado. Né? Rafa, dentro dessa abordagem do alto padrão, misturando também com a questão de uma abordagem menos agressiva, né, da timeshare multipropriedade, tem havido uma tendência muito grande de você ter salas imersivas, ter uma experiência na sala de vendas diferente. Eu conheço no nosso setor uns 2 projetos que já botaram mão na massa. Tem também um aqui em São Paulo que não é multipropriedade e tem um stand maravilhoso, que você sai de lá pedindo para assinar, né? E eu visitei recentemente Miami, eu visitei 18 empreendimentos de altíssimo padrão lá, luxo. Eu pude ver o que eles estão fazendo, não de multi, né, mas de mercado imobiliário normal, mas um foco muito grande na parte comercial. Você vai vender um negócio de 8 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, você não pode dar pressão, você tem que encantar o cara. Então, eu peguei muitos insights também para cá. E cada vez mais essa parte da imersão, ela está indo. A experiência de sala de vendas, ela ser diferente. O que é que você tem visto de tendência nesse... E também de prática, né? Em relação a mudar o formato que a gente vê hoje, de ter uma mesa que você senta lá e começa a tagarelar. Tem alguma outra maneira de encantar o cliente? Tem outras maneiras de encantar o cliente. Acredito que hoje o cliente está muito mais conectado. Hoje o cliente ele sabe de mais informação. No momento que você está ali com esse cliente na sala de vendas, por exemplo, hoje ele já está conectado já aqui no Google, já fazendo pesquisa sobre o seu empreendimento, sobre você. Então, essa conectividade, por isso que essas estruturas de vendas hoje elas têm se modernizado. Eu acho que está copiando bastante esses modelos que você encontrou em Miami agora na sua visita. Eu acredito que a gente precisa modernizar, a gente precisa conseguir fazer conexão com o cliente em cima do que ele deseja e, principalmente, relacionamento. Nós sabemos que a venda de timeshare, de multipropriedade, uma venda de alto impacto, ela tem que acontecer ali nesse momento, mas eu acredito que a gente precisa ter relacionamento com o cliente. Por isso que a gente mudou o nosso modelo de negócio. Então, eu começo a fazer relacionamento com esse cliente pelo menos 24 horas antes dele começar, antes dele vivenciar essa minha experiência ali, dele conhecer, provavelmente dito, o meu produto. Porque precisa ter relacionamento. Então, hoje eu preciso ter relacionamento ligado à tecnologia. Porque nós todos hoje estamos conectados, então o cliente quer saber disso. Então, por isso que às vezes a gente é impactado com esses stands de vendas, com esse formato comercial diferente, aonde o cliente sai dali encantado já com tudo que ele foi impactado. Mas não adianta se não tiver relacionamento junto. E na velha escola aí do timeshare, da multipropriedade, isso foi sempre feito do bate-pronto na mesa, naquele momento. Então, eu acredito que por isso o cancelamento, a inadimplência foi e é ainda, em alguns lugares, tão alto. A gente precisa mudar essa forma de pensar, esse jeito. Isso não vai se sustentar, isso não vai permanecer. A gente precisa modernizar, a gente precisa aprender com esses caras que estão fazendo bem feito hoje fora do país. Cara, dentro disso aí, eu, há muito tempo atrás, sei lá há quantos anos, eu fui lá para ver o que o pessoal de Orlando, Las Vegas fazia. Naquela época, eles já faziam apresentação para grupos. E eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tá? O que eu vi, porque eu não tenho opinião formada, porque eu nunca fiz, então eu não tenho experiência. Mas, por exemplo, eu vi recentemente em Miami alguns mistos disso. Eu queria saber a tua opinião, cara. Se precisa ter uma conexão, como você falou, um relacionamento muito ali pessoal, né, para formar o rapport entre o consultor e o cliente, ou não. Se em alguns momentos pode valer a pena uma apresentação
feita pelo melhor consultor, pelo melhor liner, pelo melhor encantador para um grupo de pessoas. Eu vivenciei isso também, tanto em Cancún, quanto em Orlando, quanto em Miami, desse tipo de apresentação para grupos. Às vezes apresenta ali para 20, 30, 40 pessoas ali ao mesmo tempo. Mas todas as apresentações que eu tive a oportunidade de vivenciar, sempre tinha um consultor próximo àquela família. Tá. Então, para quê? Para ele dar o suporte naquela apresentação. Então, a apresentação, às vezes, era toda aquela explanação de um showman ali, fazendo todo esse encantamento do cliente, mas, como é que fala? Com um consultor do lado ali, dando esse suporte. Perfeito. Acredito que isso possa funcionar desde que a estrutura esteja montada para esse negócio. Não adianta você querer colocar uma sala, um PowerPoint e um cara que fala muito bem. Tem que ter toda uma estrutura plugada atrás. E se a gente vai, por exemplo, para Cancún, se a gente vai para Orlando, eu conheci algumas apresentações desse formato, sempre tinha uma equipe acompanhando cada cliente que estava ali. Acredito que isso funciona, né? Mas para isso você tem que despertar o desejo desse cliente antes dele conhecer esse seu produto. Então, como assim? Se às vezes você consegue, através das redes sociais, através dos canais, dos variados, mais diversos canais que tem hoje na web, impactar esse cliente de alguma forma para ele conhecer um produto seu. Esse cliente já vem com esse desejo. Depois você explana ali essa grande apresentação e faz isso para ele. Mas tem que ter alguém acompanhando esse cliente ali neste momento. O Brasil ainda não tem essa experiência, isso não aconteceu aqui ainda, nesse formato. Acredito que isso possa acontecer, mas desde que você já tenha criado o relacionamento anteriormente com esse cliente que vai ali para aquele momento. Se você pegar vários clientes, prospectá-los na praia ou dentro do parque hoje, e colocar dentro de uma sala com um grupo inteiro, um show bem apresentando, acredito eu que você não vai ter uma grande eficiência. Você pode até vender, talvez você possa ter a grande eficiência, mas isso não vai se permanecer. Perfeito. Acredito nisso. Então tem que ser relacionamento anterior. Você falou aí sobre apresentar antes, né? E citou aí marketing digital. Como é que está funcionando isso aí dentro do Grupo Wish? Tá? E duas perguntas, né? Assim, tem relevância, tá? E quais são as diferenças para um processo normal? Hoje, isso representa, dentro da minha parte comercial, dentro do meu resultado, que 5% do meu total aqui de vendas, vamos dizer assim, os clientes que eu consigo atrair através do marketing digital. Então, a gente faz campanha com esses clientes, oferecendo hospedagem em alguns dos nossos hotéis, onde a gente, claro, tem estrutura de vendas para eles conhecerem, e aí ele vive uma experiência como se fosse sócio, pagando por isso. A gente, às vezes, concede para esse cliente até 50% de desconto, desde que ele conhece, desde que ele vive em si essa nossa experiência ali. A maioria das pessoas conhece isso como mini-vac, né? Mini vacation, sei lá, uma mini férias que o cliente tira como se ele fosse cliente do nosso timeshare. Então, isso, a eficiência é muito boa para esse canal, mas o que representa mesmo, assim, na sua totalidade, são 5% no total das vendas que a gente faz aqui hoje, né? Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com estratégias digitais, várias estratégias digitais, geolocalizadas, com georreferenciamento. A gente faz isso direcionado para cada região que a gente faz isso no macro também. Então, hoje a gente tem uma agência aqui que nos atende, que ela consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente trabalha com estratégia. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, o nosso hotel é um hotel de eventos. Então, quando eu vou ter muito evento no hotel, eu forço o meu canal digital, para ele me mandar mais clientes através desse canal, para mim balizar ali com o cliente convencional que eu teria. Em outro momento, eu faço isso mais em Gramado. Então, a gente vai direcionando esses nossos canais para preencher essas lacunas que a gente tem aqui ao decorrer do ano. Show de bola. Vou fazer uma outra pergunta sobre vendas aqui. Muito incorporador, quando vai entrar no negócio, ele não conhece, né, esse tipo de venda de alto impacto, ele talvez não goste pessoalmente, tá? E ele está muito acostumado a vender por imobiliárias, corretores, é o mundo dele. Vários tentaram fazer tentativas de não vender pelo venda de alto impacto e vender pelos canais tradicionais, tá? Os casos que eu acompanhei não deram certo, mas eu queria saber qual é a sua opinião, se isso realmente não funciona, se não funciona, por quê? Eu imagino que o cara está exatamente nos ouvindo agora, pensando em fazer isso. O que é que você diria para ele?
Não sei se eu consegui compreender toda a pergunta. A venda através de corretores tradicionais funciona. Eu entendo assim, de alto impacto, né? Que era corretor tradicional e de alto impacto. Vou dizer para vocês assim que a experiência que eu já vivenciei até agora, e todos os projetos que já tentaram fazer a parte comercial com corretores tradicionais, isso não aconteceu, né? Porque a venda ela é muito específica, o formato da venda ele é outro. Não é aquele formato ali assim que o corretor tradicional vai ali, apresenta o apartamento, cria um relacionamento, daqui uma semana ele vai e fecha. Não é aquela questão onde o corretor tradicional, ele é um excelente corretor, ele tem uma grande carteira de clientes, talvez de investidores ou de pessoas que queiram comprar um empreendimento, e aí depois ele vai ali e manda os prospectos para aquelas pessoas que é da carteira dele e ele consegue tirar uma venda. Outra coisa, o corretor tradicional também, assim, ele não tem essa, como é que eu posso dizer? Ele não tem esse estímulo financeiro para ganhar uma comissão, uma fatia da comissão para aquela venda. O estímulo financeiro dele é ganhar uma grande comissão conforme tem um contrato entre ele e a imobiliária que ele trabalha. Então, ele acaba não canalizando esforço para isso. Não estou dizendo que excelentes corretores não possam ser excelentes closers ou liners da multipropriedade. Estou dizendo assim que os projetos até hoje que tentaram fazer isso não obtiveram sucesso, tiveram que voltar para o modelo tradicional, porque a venda é muito específica, o formato é outro, precisa-se usar um speech e uma espinha dorsal ali para fazer a venda de outra forma. Show de bola. Cara, sobre off-site, né? Para quem não conhece, o off-site são as salas de vendas que não são dentro da propriedade. Vamos dizer, num hotel do Grupo Wish. Eles são feitos em outro lugar, geralmente ou com captação ou com telemarketing, promoção. Você faz isso, você já fez, você gosta, você acha que funciona? Aqui no Grupo Wish hoje a gente não tem nenhuma sala off-site. Acredito que funciona, porém em determinados períodos do ano. Por exemplo, tem um período do ano onde a minha ocupação não está tão grande assim em determinada propriedade nossa. Eu tenho essa oportunidade que a gente tem um produto de rede, produto que é explorado no Brasil. Então, por exemplo, no Nordeste, talvez, eu não estou com uma grande ocupação devido ao período. Você então, pega ali no mês de maio, de junho, chuva, né? Meio de chuva, aí eu posso trazer meu time talvez para o Rio de Janeiro, que a gente tem hotel no Rio, e a gente não tem sala de venda. Então, eu posso fazer ali uma sala itinerante, uma sala off-site. Mas, assim, sinceramente, eu não acredito no modelo de sala off-site full o ano inteiro, porque o cliente precisa ter experiência. Então, o custo da sala off-site ele é mais alto, a inadimplência da sala off-site é mais alta, o cancelamento é mais alto. Então, por quê? Qual é o motivo? O cliente não está vivendo experiência. Pode ser que em alguns momentos específicos a gente possa fazer isso, possa fazer como uma parte complementar, mas esse não é o negócio que faz tracionar a sua venda e faz o negócio acontecer. Fechado. Cara, também, uns 8 anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, eu ouvi de um dos principais empresários, uns precursores da multipropriedade no Brasil. Ele atuava com timeshare e passou a atuar com multi. E ele me disse o seguinte: Felipe, tem um motivo simples, assim, porque quando é multipropriedade, você coloca um zero a mais na conta. Isso nunca saiu da minha cabeça. Como eu nunca atuei diretamente com multipropriedade, eu tinha 2 clubes de férias, né? A técnica é a mesma, mas não, porque eu não precisava, porque o ativo era meu, o hotel era meu. Mas a pergunta é, isso faz sentido? É isso mesmo? É mais fácil vender multipropriedade? A questão da escritura influencia realmente em alguma coisa? Tá? Fala para mim aí, se a pessoa tem um empreendimento, pronto, um retrofit, é melhor ir para a hotelaria ou para a timeshare ou para a multi? Isso está muito ligado aí à estratégia desse incorporador, né, ou desse investidor. Se ele não quer ter o patrimônio, ele tem que ter a multipropriedade. Lembrando que lá na frente ele vai ter que fazer a hotelaria e vai ter que fazer a timeshare também. Então, de todo jeito, uma parte vai ficar com ele, né? Se ele não quer perder essa propriedade, se ele quer manter aquilo ali, e se ele quer fazer essa propriedade girar ao longo dos anos, ele precisa ter o timeshare. De bate-pronto, inicialmente, o mote da venda, o formato comercial, a escritura, o speech, os argumentos que são utilizados para a multipropriedade são muito mais fortes do que o do timeshare, porque o timeshare o cara vai ter que tirar férias, né? Todos os anos com a família, vamos dizer assim, a gente fala às vezes até dentro da fase de vendas que a gente está aculturando o brasileiro a tirar férias. Já na multipropriedade,
às vezes é deixado entre linhas que o cara está fazendo um investimento, que aquilo ali é o empreendimento dele para o resto da vida, mas se ele não quiser, ele pode passar para um terceiro. Então, o mote da venda ele é muito mais forte, né? Não sei, Felipe, se o incorporador consegue colocar se zero a mais, entendeu? Isso aí é uma dúvida. Aí vem a pergunta, geralmente, quanto é o ticket médio de uma operação de timeshare e de uma multi? Uma operação nossa do timeshare hoje está girando em torno aqui de R$38.000, R$42.000 o ticket médio, né? Geralmente, hoje, os projetos onde eu conheço da multipropriedade gira em torno aí de 40, às vezes, a R$60.000 ticket médio. E isso, os projetos médios, muito parecidos, os projetos médios... Mas o seu ticket médio de timeshare está alto, né? Em relação a alguns outros que tem por aí. Isso está muito ligado também ao tipo de propriedade que a gente tem aqui hoje e ao tipo de público que a gente recebe, né, Felipe? Os hotéis são hotéis, vamos dizer assim, com uma categoria um pouco maior, então a gente consegue receber um público com um ticket um pouco maior. Então, isso faz com que a gente consiga subir esse nosso ticket médio de 35 a 40, isso flutua aí, em média temporada 35, na alta 40 a 42. Na minha operação lá era 18, 19 mil, mais ou menos. É o perfil do público, né? É o perfil do público. Público regional do Nordeste, então... Está muito ligado. Cara, queria te agradecer, né? Estamos chegando aqui ao fim, sabe que eu adoro você, adoro o trabalho que você tem feito, sempre estou perguntando conselhos para você quando tem alguma dúvida, né? E tenho certeza que esse papo foi muito esclarecedor para todo mundo que está nos ouvindo aí, cara. Seja iniciante, seja já uma pessoa mais experiente, viu? Cara, sucesso aí, tá? Queria passar a palavra para você falar qualquer coisa que você queira aí para a gente concluir nosso papo. Felipe, primeiro eu agradeço sinceramente aqui o convite. Você sabe que a gente sempre conversa, as portas estão sempre abertas para você, independente se é aqui dentro da empresa ou se é em casa, né? Te agradeço imensamente, fico feliz em poder, às vezes, contribuir um pouco. Eu sou um defensor dessa nossa indústria, só que às vezes eu falo algumas coisas que muita gente também não gosta de ouvir. Você é do meu time, então, né? Mas, enfim, estamos aqui abertos e, claro, se tiver qualquer momento aí para a gente ter um outro bate-papo, estou à sua disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui, tanto seu quanto da Dite aí, que eu sei que você nos representa bastante. Obrigado por ser essa pessoa que vamos dizer assim, que consegue fazer grandes conexões com várias pessoas dos mais variados, vamos dizer assim, mercados, e que consegue, com esse seu jeito, assim, ensinar para as pessoas tudo isso. Muito obrigado. Show de bola, meu irmão. Obrigadão, cara. Grande abraço, hein? Grande abraço, Felipe. Até mais. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.